Vamos lá então, pessoal, resolver a última questão da atividade extra. Vamos lá então. A questão número 4 diz assim: considera as espécies abaixo. Ela deu essas espécies aqui, disse quando o ácido era forte, e quando não era forte, ela deu os valores dos pKs, né, de cada um desses ácidos, de acordo com a quantidade de prótons que tem. E a questão pedia basicamente para você montar o mapa assim base, considerando o meio aquoso, perfeito, e onde tá as reações envolvidas. Então vamos lá, basicamente o que a gente vai fazer? Já deixei até pronto, esquematizado aqui com o nosso mapa assim base. Primeira coluna, sendo essa coluna dos ácidos. Terceira coluna, as bases aqui no meio representando qual é a região. E aqui deixei aqui do lado um espaço para a gente escrever do lado quais seriam as reações envolvidas. Show de cada ácido. Então vamos lá. O que a gente coloca na nossa primeira região? Na primeira região, localiza-se os ácidos fortes. Então a gente sempre vai colocar nessas fileiras, na coluna esquerda, os ácidos fortes. Quais são os ácidos fortes que a gente tem? A gente tem o HCl4 e HBr. Eles não necessitam estar numa ordem específica, você escolhe a ordem que você vai colocar eles. Eu vou colocar, por exemplo, primeiro HCl4, embaixo aqui o HBr. Porém, poderia ser diferente, poderia ser HBr em cima e depois HCl4, tanto faz. Porque quando os dois são ácidos fortes, não tem como a gente medir qual é mais forte do que o outro, perfeito? Eles estão mesmo nivelados. Lembra do efeito nivelador do solvente? O efeito nivelador do solvente é quando meio aquoso, esses dois ácidos possuem o mesmo grau de força, perfeito? Não tem como a gente comparar, porque eles não vão ter uma constante de acidez específica, tá certo? Então, é isso. E quais vão ser as bases liberadas? Bom, basicamente, para a gente achar qual é a base aqui, basta a gente tirar o hidrogênio. Se tirar o hidrogênio, a gente vai ficar o quê? Vai liberar Cl4-. Se a gente tirar o hidrogênio aqui, vai gerar o quê? Br-. Perfeito? A gente pode também provar isso por meio da reação. Ou seja, inicialmente tem HCl4, que vai sofrer ionização completa, já que é um ácido forte. Isso vai gerar o quê? Cl4-, porque ele está doando o hidrogênio para a água, e H3 ou mais. Mesma coisa acontece com ácido bromílico. HBr mais água, ionização completa, gerando Br- e H3 ou mais. Perfeito? Agora, acabaram-se os ácidos fortes. Então a gente agora vai representar o quê? A água. Quem é o ácido proveniente da água? O ácido proveniente da água é o íon hidrônio. Então a gente coloca o hidrônio aqui e aqui a gente coloca água. Perfeito? Só para esquematizar. E agora a gente vai entrar na região 2, que é o quê? A região dos ácidos bases fracos ou moderados, que vão ter as suas constantes de acidez definidas. Consequentemente, se eles têm suas constantes definidas, eles vão ter os seus pKs, perfeito? Que estão listados aqui. São todas essas espécies que possuem pKa aqui listado. Como que a gente vai colocar eles? A gente sempre vai colocar em ordem crescente de pKa de cima para baixo. Então, quanto mais para cima estiver, menor vai ser o pKa. Lembra daquela reação? Quanto menor o pKa, maior é a força do ácido. Então, quanto maior... Vou até anotar aqui a relação para você lembrar. Quanto maior o Ka, a gente tem que menor é o seu pKa, consequentemente, maior é a força do ácido. Show? Mesma coisa valeria se for base. Quanto maior o Kb, menor o pKb, maior é a força da base. Perfeito? E como que a gente identifica as forças, né? Quanto mais acima estiver, mais forte é o ácido. E quanto mais abaixo estiver, mais forte é a base. Perfeito? Essa é a relação que a gente observa no mapa ácido base. Então, se você ainda tem uma dúvida, vai lá assistir a aula de mapa ácido base que está disponível na playlist. Então, a gente vai ordenar de acordo com a ordem crescente do pKa. Se você analisar, quem tem o menor pKa aqui? O menor pKa é aqui, ó, o pK1 do ácido sulfídrico. Ou seja, ácido sulfuroso, perdão. Sulfídrico não, ácido sulfuroso. Que é 1,9. Então, é ele que vai vir primeiro. Então, primeiro a gente vai colocar ele aqui, ó. H2SO3. Se ele perde um hidrogênio, ele fica na forma HSO3-, ou seja, perdeu só o primeiro hidrogênio. Tanto é que tá aqui, ó, pK1. Significa que perdeu o primeiro hidrogênio, a primeira desprotonação. Como é que a gente apresenta essa equação química? Vai ficar H2SO3 mais água, equilíbrio, tá certo? Porque é um ácido fraco, não é um ácido amoderado, gerando HSO3- mais H3 ou mais. Poderia representar aqui o pKa também aqui do lado. pKa, deixar aqui uma coluna específica para pKs, ou seja, 1,9. pKa. Qual é o próximo? Bom, então já riscamos aqui 1,9. Quem é o próximo na ordem crescente? Tá aqui, ó. É o H3ASO4, pK1, 2,3. Então vamos representar ele aqui. H3ASO4. Perdeu o hidrogênio, vai ficar na forma H2ASO4-. Perfeito? Então vai ficar. Qual seria a reação? H3ASO4 mais a água, equilíbrio, H2
AsO4- mais H3O+. E qual é o pKa? 2,3. Perfeito. Quem é o próximo? Já foi 2. Vamos lá. Quem é o próximo aqui? Se você analisar, o próximo vai ser o ácido carbônico, com 6,4. Então, vamos lá. A gente tem aqui H2CO3. Perdeu o hidrogênio, vai ficar na forma de bicarbonato. Então, vamos lá. Então, qual é a reação? H2CO3 mais água, equilíbrio, bicarbonato, perdeu o hidrogênio, né? Mais H3O+. pKa 6,4. Show? Então, vamos lá. Continuando. Vamos lá, já eliminamos mais um, 6,4. Qual é o próximo na ordem? O próximo na ordem é o 7,1. Aqui, ó, a segunda desprotonação do H3S4, que estava nessa forma aqui, ó, H2SO4-. Então, a gente vai partir dela. Ele estava na forma H2SO4-, perdeu mais um hidrogênio e vai ficar na forma HASO4 2-. Então, a reação vai ser agora H2ASO4- mais água, equilíbrio, HASO4 2- mais H3O+. E o pKa dele vai ser quanto? 7,1. Tá, então pKa. Vamos pro próximo. Continuando. Quem é o próximo agora? O próximo agora vai ser o 7,2, a segunda desprotonação do H2SO3. Então, vamos lá. Ele estava na forma de como? HSO3, então vamos partir dessa forma dele. Bisulfito vai gerar o quê? Vai gerar o sulfito. SO3 2-. Então, lá, a gente tem HSO3- mais água, equilíbrio, gerando sulfito mais H3O+. Qual é o pKa dele? 7,2, né? Como a gente viu ali em cima. 7,2. Vamos lá, estendendo mais um pouco. Quem vem o próximo na ordem crescente? Vem agora o pKa do ácido hipocloroso. É o 7,25. Então, vamos lá. A gente tem, então, HClO, depois ClO-. Então, a gente tem, então, qual é a equação? HClO mais água, equilíbrio, gerando hipoclorito e H3O+. pKa de 7,25. Falta agora quem? Falta o pK3 e o pK2 aqui de cima. Então, o próximo na ordem crescente é o 9,2, né? Então, a última desprotonação desse ácido aqui, H3, de contendo arsênio. Então, vai ficar HASO4 2-. Perdeu o hidrogênio e vai se tornar a fórmula arsenato. S O4 3-. Então, a gente tem HSO4 2-, mais água, gerando ASO4 3-, mais H3O+. pKa dele, como a gente viu ali em cima, é 9,2. Falta mais o último agora. O último agora é quem? É a última desprotonação aqui do ácido carbônico, ou seja, que ele estava na forma de bicarbonato, perdeu o último hidrogênio e ficou na forma de carbonato. Então, a gente tem, então, bicarbonato mais água, gerando equilíbrio, então, perdendo o seu último hidrogênio, vai ficar forma de carbonato, mais H3O+, pKa de 10,3. Show? 10,3. Então, eliminamos, então, o último que faltava. E agora? Falta essa última linha aqui que eu deixei aqui em branco, que é o quê? Porque acabou todos os ácidos da região 2. A gente viria para a região 3. Só que antes a gente tem que apresentar qual é a base forte proveniente da água. Então, qual é a base forte proveniente da água? É o OH-, que é proveniente da água, que é como ácido. Então, tá aí, então, as nossas, então, mapas do base. A região 3 seria quem? A região onde eu colocaria as bases fortes, só que a questão não me deu nenhuma base forte. Então, a região 3 acaba ficando vazia, em branco. Perfeito? Então, a gente termina a questão aí mesmo, porque a gente já identificou todos os ácidos, todas as bases, representamos as reações envolvidas e a questão não pede mais nada, então a questão acaba por aí mesmo. Perfeito? Bastava você ter essa noção de que quanto menor fosse o pKa, mais acima o ácido estaria. Perfeito? Essa seria a ordem e saber onde deslocaria qual a região de cada uma. Bem como saber representar as ionizações de cada um dos ácidos para obter as suas respectivas bases conjugadas. Show? Então, é isso, gente. Ficou uma dúvida? Só deixar nos comentários, manda mensagem, como sempre. E estudem, não deixe de estudar. Qualquer dúvida, se tiver outra matéria além dessas questões, pode correr atrás de mim, pode mandar mensagem e o que for. Então, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima.